Zéu, zéu, raios gatais dominadores, dominando todos vocês. Meu nome é Pisco, sou o gato mais poderoso da internet. Estou aqui para ver vocês. Nuvem hipnotizadora de inteligência instantânea. Agora estamos todos inteligentes. Tchau. Gente, Pisco hoje deu trabalho para pegar, né? Porque não queria vir dar a cara, né? Não sei por quê, porque peguei ele do mesmo jeito. Rodrigo, você quer que eu pegue ele pra você? Ixi, vou ter que levantar essa cortina. Será? Pô, só tem é um negócio dali. Vai lá, Rodrigo. É porque bate o reflexo. Ajuda aí, ajuda a pessoa. Não, se bem que não, pode deixar. Só até lá em cima, né? E aí, gente? Botei minha caixinha. Aí, tô melhorando, hein? Tá bom. Tá bom. A gente fala tá bom, a pessoa continua, né? Tá bom, tá bom. Já comeu? Caraca, credo, engoliu a comida. Deus me livre. Eu não como assim, não. Principalmente se eu tenho a oportunidade de comer de manhã, aproveito muito este momento raro. Mas como não tive a oportunidade de comer esta manhã, que não é pra comer, aí fiquei cheia de pelo. Bom, gente, vocês perceberam que a caixinha estava com perguntas de dúvidas de venda de pão, né? E achei muito legal, porque vocês realmente responderam tudo na caixinha sem desvirtuar. Acho que foi a primeira vez, gente, em anos que vocês fizeram isso. Parabéns. Sério, não teve uma pergunta fora do tema da caixinha. Não teve nenhuma pergunta fora do tema da caixinha. Lógico que algumas perguntas se repetiram, acho que se repetiram mais, as que vieram pra cá, tá? Então vamos lá. Vocês estão entrando aí? Tá? Então, para quem está no chat, hoje as nossas dúvidas são sobre vendas de pão que as pessoas fazem em casa, tá? Então, ó, como agregar valor no pão numa cidade de interior? Gente, esse problema existe no mundo inteiro, tá? Interior existe não só no Brasil, existe no Japão, existe em muito lugar. Tudo é a comunicação que vocês têm de explicar o que vocês estão fazendo, certo? As pessoas não são adivinho. Durante muito tempo eu acreditei nisso, sabe? Tipo, claro que a pessoa sabe. Não, a pessoa não sabe, gente. Quem sabe é você que está fazendo. Então, quando você pensa em agregar valor no pão numa cidade do interior, o que você imagina? A pessoa que mora no interior não dá valor a isso. Por quê? Aí você pensa por que a pessoa não dá valor. Geralmente é porque ela não conhece. Geralmente é porque ela não sabe do que se trata. Porque a partir do momento que ela sabe do que se trata, ela passa a dar o valor, certo? A gente não dá valor quando a gente não entende o que é. Por exemplo, vocês sabem que eu adoro essas xícaras, certo? Essas xícaras são da Pips. A Pips é uma marca cara, tá? Por que é uma marca cara? Os detalhes aqui são, sim, acho que é tinta que usa ouro, tem umas que são pintadas à mão, mas sei lá, não interessa, gente. A Pips é cara. Quem gosta de louça dá valor para isso. E quem conhece a Pips dá o valor do preço da Pips. Quem não conhece vai falar assim, nossa, que caro. Porque a pessoa não sabe, porque não é do universo dela, ela não dá valor. Vocês entendem? Então, assim, eu usei o exemplo da xícara porque louça é um exemplo muito comum, né? E formas. Vocês começam a pensar no universo de vocês, tudo que vocês não conhecem, mas depois vocês passam a conhecer e aí vocês dão valor. Ou seja, você não tem que entubar nos outros, você tem que comunicar para os outros o que você está fazendo, certo? Inspiração para embalagem sem plástico. Então, inspiração você vai ter na vida, né? Mas, quando eu faço curso, se eu dou aula de embalagens, tipo na mentoria teve uma aula de embalagens, eu mostrei o quê? As minhas embalagens, eu selecionei os materiais que eu tinha aqui em casa, né, que eu gosto de fazer e dei ideias de embalagem. Então, geralmente, quando você quer que alguém te ensine sobre embalagens, ou você tem num curso, e aí a pessoa também te dá inspirações, tá? Então, no próximo curso eu também quero botar isso, que é um curso diferente que a gente está fazendo. E eu acho o seguinte, já vamos tocar nesse ponto sem plástico, que achei muito bom, porque assim, embalagem sem plástico custa caro. As coisas de papel, elas têm um apelo, tanto no papel ecológico, que é mais caro, quanto no papel normal, que a pessoa não teve preocupação.
Isso diz muito do que você quer oferecer para o seu cliente, né? Isso faz parte de uma experiência. Então, imagina só. Imagina se você está no interior e você ainda quer fazer isso. A pessoa do interior, muitas vezes, não sabe nem que pão é esse que você está fazendo, tá? E aí vamos falar de um universo muito amplo de pães, qualquer tipo de pão, tá? Ela não sabe, ela não entende. E aí você ainda faz uma embalagem que às vezes fica cara, fica complicado de você começar a ter o lucro, certo? E assim, não tenha vergonha de ter lucro, porque lucro é bom, tá? Ninguém vai pro inferno porque teve lucro não, é só você engana a pessoa. E aqui a gente não tá falando disso. Então, inspiração para embalagem, eu acho que você tem que olhar, procurar referências, ver o que você quer, mas tem que entender qual é o seu contexto. Será que a pessoa que você vai vender este produto, ela suporta, ela entende? Ele quer, né? Porque às vezes não é só o que a gente quer, é o que o outro quer também. E muitas vezes o cliente quer, mas ele não quer pagar o preço daquela embalagem, gente. Meu amigo aqui da frente, ele passou por isso. Ele pegou, eu comecei a entregar o pão para ele, né, do restaurante, no saco de papel. E ele ficou apaixonado. E aí várias outras coisas ele começou a mudar na cabeça dele e ele queria botar as embalagens dele numa embalagem ecológica. E aí ele lutou, gente, porque encarecia o preço da embalagem. Entendeu? Então vocês precisam adequar. Muitas vezes a gente é pequeno e não fica barato. Por quê? Porque a gente vai ter o preço mais barato quando compra em muita quantidade. Quantidade acima de 5.000 peças, entendem? Então, cuidado com esses negócios das embalagens super, mega, ultra sofisticadas. Façam o simples bem feito. E assim, você pode começar de um jeito e evoluir para melhor, né? Nada importa. E se você tiver que usar o plástico, você também pode pegar e conscientizar que a pessoa deve reutilizar aquele plástico. Porque as pessoas também reciclam plástico, gente. Então tudo vai da abordagem que você faz, entendeu? Se não tem jeito, tem coisas que não tem jeito, que tem que ser plástico. Inclusive tem plástico reciclado, tem plástico biodegradável. Só que é caro, né? Então você tem que estar disposto a abrir sua cabeça. Dicas para vender pelo Insta. Gente, não são dicas, né? O mecanismo de venda, ele é feito por muitas pessoas. Muitas pessoas no mundo inteiro têm diversos mecanismos, técnicas de vendas. Tem pessoas que são o quê? Vendedores da vida, como eu, né? Tipo, eu tenho uma orientadora que fala que eu sou vendedor nato. Por quê? Porque desde pequeno eu vendo. Então, assim, tem gente que vende desde pequeno, vende tudo, vende suas coisas, vende tudo. Então a pessoa nasceu vendendo, né? É uma habilidade? Não, uma pessoa às vezes tem hora de peroba, gente. A pessoa não tem vergonha, a pessoa não acha que é uma coisa errada, não sei o quê. E aí quando vocês me falam de dicas para vender, o negócio é o seguinte: primeiro você tem que estar bem resolvido com a venda. Tipo, eu tô fazendo uma parada maneira, eu tô fazendo um negócio assim que é gostoso, que as pessoas vão comprar e elas vão gostar, e que ela vai falar assim, nossa, eu não quero mais comer o pão que eu comia no saco do mercado, ou tipo, eu tô sem tempo de fazer meu pão, que é muito gostoso, mas eu conheço fulano, ciclano e beltrana que fazem um pão também maravilhoso, e aí eu vou comprar deles. Vocês entendem a situação? Então, se isso fechar bem na sua cabeça, as dicas para vender, os mecanismos de venda, você vai adquirindo, você vai estudando, certo? Mas você precisa primeiro resolver esse quesito na sua mente. Depois você parte para quê? Para realmente comunicar para os outros que você está vendendo. Você tem que dizer para as pessoas que você vende. Porque ficar postando foto de pão na internet não quer dizer que você está vendendo. Entendeu? Bota lá a foto do pão. E vocês acham que a pessoa vai entender que vocês estão querendo vender o pão? É lógico que não, gente. Vocês têm que dizer à venda, aceito encomenda, entendeu? Então existem várias formas de você dizer isso, certo? Eu tenho até a mentoria que é a máquina de vendas, que veio na última turma do Planifix, mas já falo para vocês que na próxima turma, que vai ser uma turminha gluten free diferente que a gente bolou, a gente vai ter um módulo e aula separada só para explicar isso, porque eu acho que vocês têm muita dificuldade, até mesmo pelo que eu vi na caixinha. Tá? Então, dicas para vender pelo Insta, a primeira coisa bem importante que dá para falar aqui, porque isso aqui essas dicas para vender no Insta seria uma aula de assim, mais de 3 horas, né? Dá para falar a tarde inteira, eu conseguiria falar a tarde inteira sobre isso. Você precisa primeiro parar de botar foto e só foto, tipo, como se fosse um pão modelo. Ninguém vai entender, então você precisa dizer, tipo, porque pão fulano de tal, está à venda, tá? Bota lá o preço, bota lá que você aceita encomenda, você tem que dizer.
Ai, não é feio botar o preço. Gente, feio é a pessoa olhar e entender e você não vender. Ai, é feio botar o preço. Não, gente, é jogo de adivinhação. Por que medo de dizer o preço? Vocês sabiam quando eu fui dentista? Eu me lembro que eu tinha um colega que quando ia dar o orçamento, era assim, tava falando com o paciente, aí de repente, a consulta vai, a pessoa vai falando até baixo, de vergonha de cobrar pelo seu trabalho bem feito, ou por um orçamento de um trabalho bem feito que vai ser executado. Gente, é sinistro isso. Então, assim, comuniquem que vocês estão vendendo e tenham orgulho, porque vocês estão fazendo uma coisa útil. Desconheça as etapas da venda. Fica calmo, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Também é uma aula que dá para muita coisa. A primeira coisa é você sempre dizer que está à venda. Tudo, gente. Tipo, olha só, o carro está aqui embaixo. Eu quero que o Rodrigo venda o carro. E o Rodrigo não quer vender o carro. Com certeza, o dia que vender o carro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um pedaço de papel, botando lá o contato e dizendo que estou vendendo. Eu duvido que alguém não vai ligar. Entendeu? Tipo, é isso, avisar que está à venda. Né? Quando vocês têm a foto do pão no Instagram e não tem nada dizendo relacionado, a pessoa não sabe, a pessoa não pede, a pessoa só olha lá e puf, curte. Entendeu? Aumentar as vendas e manter os que já compram. Muito boa essa pergunta, várias vezes na caixinha, de diversas formas. Gente, sempre que a gente quer crescer vendas, você precisa se preocupar em ter novos clientes ou vender mais para o mesmo cliente. Então, são mecanismos diferentes, são maneiras de fazer diferentes, certo? Então, assim, tenho 5 clientes. Ou você vende mais para cada um deles, para você aumentar as vendas proporcionalmente em resultado financeiro, ou você passa a ter 6 clientes, 7 clientes, um de cada vez, vai aumentando. Agora, como aumentar, as técnicas para você trazer o cliente, aí é outra história. Mas, basicamente, é isso. Você precisa focar em quê? Ou você escolhe vender mais para os mesmos, ou você traz novos. Ou você faz os dois, que é o melhor dos mundos, quando você junta os dois mecanismos, que é o que eu faço. Tá? Como gerar mais valor agregado ao meu produto? Gente, eu entendo muito esse negócio do valor agregado que vocês falam. Por quê? Vamos entender uma coisa. Se você começa hoje e não tem ninguém no seu perfil da internet, aí você fala assim, eu não posso cobrar o preço que eu queria porque eu sou desconhecido. Não é assim, tá? Primeiro que uma coisa, a pessoa que comprou teu pão, muitas vezes não sabe nem quem eu sou. Você sabia disso? Pois é. Às vezes ela não tem nem acesso, ela não mora na minha cidade, entendeu? Então o que você precisa entender é, primeiro, como vou gerar mais valor agregado ao meu produto? Entregando mais. Mas como entregando mais? Depende do pão que você faz. Existem várias formas de você apresentar um pão, de embalar, aí realmente a embalagem agrega. Existe a forma de você atender, que você está agregando. Como é que é isso? É tipo você customizar, se for possível, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria de um sabor tal, que não vai te dar trabalho, tá? Você pode fazer, você vai agregar, porque às vezes você tem assim, pão de provolone, tá? Tá lá para você fazer. Aí a pessoa fala assim pra você, poxa, pode botar um orégano? Gente, orégano não muda a massa, orégano não vai dar trabalho. Aí, se você às vezes, eu posso fazer, você customizou. É lógico que não é para você fazer 350 tipos de recheios diferentes, que isso vai prejudicar a sua produção. Mas pequenas coisinhas, às vezes, agregam. Então, às vezes, você pode ter, depois a gente vai falar isso adiante, tipo, coisas simples que você adiciona, que não te dão trabalho e que tornam um sabor diferente, já é uma maneira de você agregar. Às vezes você faz em formatos diferentes, que é mais interessante para a pessoa que está comprando. Às vezes você faz, em vez de fazer um bolão, você faz bolinhos que ela possa congelar, embalagens fofas. Então, assim, essas coisas agregam valor para o seu produto, tá? A maneira com que você entrega, o ingrediente que você compra, explicar. Por exemplo, tem muita gente que faz muita coisa com ovo. Eu faço muita coisa com ovo. Panetone tem muito ovo, brioche tem muito ovo, bolo. Os pães gluten free todos têm ovos, a maioria dos meus pães, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma preocupação de ter um ovo de alta qualidade. E eu comunico isso o tempo inteiro. Tipo, o ovo que eu como é o ovo que eu faço, as coisas que eu vendo. Por quê? Porque é um ingrediente caro, as pessoas sabem que um ovo de qualidade é difícil, é uma coisa que assim, os pães no final não ficam com aquela nhaca,
daquele ovo fedorento, sabe? Então, todo esse cuidado que você vai tendo, desde a escolha das coisas que você compra, vão agregando valor substancialmente ao que você está fazendo, certo? E aí, no final das contas, você não precisa, tipo, roubar com apenas uma embalagem bonita. Porque só a embalagem bonita não adianta nada. Porque se a pessoa compra e fala, ai, que linda essa embalagem, aí ela abre e é uma bosta. Adiantou fazer a embalagem que agrega? Não adiantou, gente, porque a pessoa não vai comprar de volta. Você entende? Mas, se você tem tudo junto, a pessoa vai voltar. E a pessoa volta trazendo mais, a pessoa volta comprando para dar para amigo, e aí quando compra para um amigo, outro amigo já indiretamente te conhece, e assim vai rodando a vidinha, entendeu? Tô vendo. Tem até o curso de foto. E sim, tem. Tem mesmo. Nessa turma a gente vai ter o de foto e vai ter como vender. Sou aluna, mas estou no meu tempo. Ah, tudo bem. Então, olha só. Devemos oferecer ou perguntar para os compradores todas as semanas ou esperar? Gente, venda todo dia, né? Tipo assim, a pessoa tem que saber que você está vendendo. Se você tem... Isso aqui é a típica pergunta de quem tem vergonha de estar incomodando, certo? Eu acho o seguinte, se você tem pão todo dia para vender, eu acho que você tem que oferecer ou comunicar a pessoa que você tem todo dia. Então, é como se você... É tipo aquelas pessoas que casam sem se conhecer e aí depois tem várias coisas na rotina do dia a dia que elas têm vergonha, né? Então, presta atenção. Se você vai ter um relacionamento com a pessoa, com o seu cliente, você vai se relacionar, porque assim, a pessoa precisa saber que sabores tem, quando você tem, quanto custa, como funciona a entrega, um monte de coisa, tá? E se você não oferece, ela não sabe. Então é assim, eu vendo pão, mas você entrega? Mas quando é que é? Quanto é que é? Qual o tamanho que é? Olha quanta coisa vem, certo? Então quando você pega e fala assim, devemos oferecer ou perguntar, não é tipo assim, não é todo dia você quer pão, quer pão, quer pão, quer pão, quer pão, não é isso. Você tem que fazer a sua oferta. Tipo, olha, eu tenho esse e esse pão para vender. Assim, encomendas até dia tal, entrega dia tal. Pronto. A pessoa viu, se ela quiser, ela vai encomendar, tá? Se ela não quiser, ela não vai encomendar. Agora, assim, às vezes a pessoa não lembra. Então, o que você faz? Na véspera, ou tipo até o limite, por exemplo, vamos dizer que você entrega na sexta, mas você começa a vender isso na segunda. E aí, para entregar na sexta, às vezes vocês fazem na quinta, dependendo do pão, ou até na própria sexta. Então, é bom que na quarta você já tenha a posição de todo mundo, né? Para você comprar as coisas e se organizar. Ó, como é que a cabeça vai de trás para frente. Então, na quarta-feira, você pode pegar e falar, olha, a última chance de você encomendar, para você receber na sexta, porque o produto é feito com antecedência, nananana, pronto. Então, você não precisa, tipo, falou na segunda, fala na terça, fala na quarta, fala na quinta. Não. Né? Aí fica tipo aquele vendedor que você entra na loja, você tá curtindo o momento de ver as paradas e aí ele fica lá. É chato, não é? Então, assim, o chato é você o tempo inteiro ir com a mesma pergunta, entendeu? Mas se você tá falando, você tá avisando, tipo, na quarta-feira você tá falando, aí, muitas pessoas agradecem. Por quê? Porque ela esqueceu. Porque às vezes ela clicou naquela primeira mensagem que você recebeu, ou clicou no seu story, não interessa como você falou. Mas ela clicou e falou, tá vendendo, vou pedir. Mas ela esquece, porque a vida passa e a pessoa esquece, entendeu? Então, se você avisa de novo no dia tá acabando, pronto, ela encomenda. E se ela não encomendou, está tudo bem. Aí você tem que entender por que ela não encomendou. A maioria dos meus clientes falam, tá? Eles ficam dando satisfação pra mim, eu não pergunto não, mas eles dão. Eles falam, vou viajar. Gente, entrou uma ligação aqui, que coisa chata. Não é? Eu queria que tivesse um mecanismo para não entrar ligação quando a gente está na aula. É muito feio, né? Mas tudo bem. Entenderam, então? Certo? Cadê? Vamos lá. O que tem? Pressão alta na cabeça? Uma pressão no alto da cabeça? O que foi? Não tive reação nenhuma, graças a Deus. Porque vocês se vacinaram? Sim, Claudinha. Claudinha, nem te dei parabéns. Parabéns. Ansiosos para aprender. Vocês são tá na fila. Deve estar o quê? A galera mentindo aí da... A sexta-feira estava no 54 aqui no Rio.
Tava no 54. Vanderleia que me contou. Vanderleia é minha telenotícias. Vanderleia falou que faltava alguns dias para ela fazer 55. Aí ela foi antes, a mulher do posto não deu. Gente, eu fiquei indignada. Sabe por quê? Pô, gente, a Vanderleia mora muito longe, cara. É muito longe. Pô, a pessoa do posto, será que... Cara, assim, a pessoa vai fazer aniversário semana que vem. Tipo, ela tá quase com 55, né? Aí eu olhei pra Vanderleia e falei, não acredito que ela teve coragem. Tava vazio? Ela falou, tava vazio. Aí eu falei, cara, por que ela não te deu isso? E se você veio... pois é, né? Eu vim de longe, assim, ela não sabe que eu trabalho aqui perto, mas... pois é, eu pensei naquilo tudo, né, gente? Aí eu fico bolada, tipo, como, cara? Pô, tudo bem, eu sei que tem uma regra, mas assim, a pessoa vai fazer aniversário semana que vem. Aí, tipo, só porque no dia seguinte, que era 55, ela tinha que voltar no dia seguinte, né? Uma coisa louca. Gente, o mundo é louco. Tá, vamos voltar aqui. Como devo anunciar que estou começando? Gente, olha só, vocês vão me bater. Como devo anunciar que estou começando? Anunciando que você está começando. Exatamente assim. Você pega e fala, estou começando a vender os pães que você está vendo aqui. Pronto. Estou começando a vender pães. E puf, bota a foto, bota o preço, bota como funciona. Entendeu? É isso. Como devo anunciar? Gente, presta atenção. A gente não é o centro do mundo. Seria muito maravilhoso que fosse. Tipo, ninguém tá prestando atenção na gente. Depois que eu ouvi isso, doeu ouvir isso, sabia? Doeu. Mas resolveu muito minha vida. Porque assim, a gente acha que as pessoas estão prestando atenção, que estão acompanhando a gente igual novela. As pessoas não estão acompanhando a gente na novela, gente. Cai na real, entendeu? É triste isso, mas isso vai te ajudar. Tipo, como vou anunciar? Você não tem que anunciar. Tipo, a sua vida não é uma novela, não é um filme. A sua vida é sua vida apenas, entendeu? Olha que simples, olha que simples. Então você apenas avisa. Você não vai fazer um anúncio, não é uma coisa marcante. Não é, gente. Até mesmo quando abre uma loja física, é marcante para quem participou. Para as pessoas que estão passando na rua, dane-se. Entendeu? É meio isso. Então, assim, como devo anunciar? Avisando o que você está fazendo. Agora, lógico, você pode começar a investir em propagandas pagas? Pode, mas apenas faça isso com conhecimento do que você está fazendo, com curso, senão você vai botar seu dinheiro pelo ralo abaixo, certo? Vocês que estão escrevendo perguntas aqui, vou olhar depois, que primeiro a prioridade é de quem deixou na caixinha, certo? Tá? Preço, como vou saber o preço? Amore, eu tenho uma aula só para isso. Tanto no próximo curso Gluten Free, né, que abre dia 21, como no Panifix, a gente tem uma aulinha lá sobre precificação. Isso é uma super aula mesmo. Por quê? Porque preço tem muita coisa envolvida, tá? Então, assim, o importante é sempre que você tenha um lucro, aí eu vou falar de forma bem genérica, tá? Que você tenha um lucro que caiba no bolso do seu cliente também. Então, você não tem que, tipo, depenar seu cliente. A proposta não é essa. A proposta é que todo mundo fique bem, numa boa, né? Você, seu cliente, ele tá feliz porque ele comprou uma coisa que ele não faz e que ele quer comer e que é digno e que é gostoso e que é tudo de bom. E você vai ser recompensado pelo seu trabalho, sem se achar explorado, sem ganhar R$2, né? Porque não existe isso. Então, todo mundo tem que ficar feliz. O grande problema é que vocês acham, muitas vezes, assim, preço justo. Aí cobra uma coisa que, tipo, tá tomando prejuízo. Ou, tipo, você gasta, exemplo só hipotético, tá? Você gasta 4 e cobra 8. Gente, não é assim, tá? De coração. Então, precisa entender que o fato de você ganhar o dinheiro não quer dizer que o outro está perdendo. Cuidado com as palavras, tá? Porque isso bloqueia vocês na hora de fazer preço também. Porque você sabe quanto custou. Aí você fica, caraca, mas eu não posso cobrar isso. Mas você não pode por quê? Entendeu? Aí você tem que ir, tipo, cabe no bolso, é pertinente. Tem uma aula para isso, tá? Então, mas precisa se libertar desse conceito de ganhar e perder. Do tipo, as pessoas entendem o lucro como algo muito sujo. E não é. Todo mundo lucra, gente. Lógico, tem pessoas que lucram fazendo coisas erradas, mas não é o nosso caso. Então, se você não está fazendo nada errado, se você não está lá metendo a mão... E outra coisa, já parou para pensar? As coisas que a gente olha, que você fala assim, isso aqui tá muito... Tipo uma blusa. Você passa numa loja, aí você olha a blusa e você fala assim, isso aqui tá muito caro, a pessoa tá metendo a mão. Gente, paga quem quer. Eu penso assim. Simples assim, tá metendo a mão. E quem é aquela pessoa? E qual é aquele material? Hoje em dia eu olho as coisas desse jeito.
Tipo, se eu olho e for caro demais pra mim, eu falo assim, cara, tô precisando trabalhar mais, né? Porque gostei e é muito caro pra mim. Então eu já, puf, enfio a viola no saco. Então vocês têm que começar a fazer isso também, tá? Como divulgar? Olha como é que repete. Como divulgar é sempre, tipo, se você postou a foto deste pão, não tem nenhum ponto, desta xícara e você vende xícara, você tem que falar. Xícara fulana de tal a vendas. Vendo essa xícara, vendo xícaras, entendeu? Tem que falar sempre. Tem que estar na sua legenda, claro, que você vende. Se não tá lá, a pessoa vai achar que é meramente decorativo aquele Instagram, ok? Tipo, bota foto de um monte de pão. E aí, tipo, aquele monte de pão é o quê? Né? Tipo, né? As pessoas não sabem. É que você acha que a pessoa vai achar. Uma pessoa não acha nada, gente. A pessoa é igual a você. A pessoa não sabe, tá? Nossa mão de obra artesanal tem que ser muito valorizada. Coisas que muitos não fazem. Verdade. Não digo nem por ser artesanal, não. Eu digo pela consciência de tudo que vocês fazem, certo? Tentar convencer que meu pão não é igual aos da padaria. Isso é uma luta, realmente, na hora que a gente vai vender. Por quê? Porque existe todo um marketing sujo que as pessoas têm umas ideias que, cara, são bizarras, entendeu? A pessoa acha que padaria, legal, pão fresquinho, né? Ok, mas e esse pão fresquinho foi feito como? Qual a padaria, qual a procedência, né? Isso tudo, gente, vem de uma cultura que está começando a mudar. Eu não sou contra 100% das padarias, tá? Mesmo porque eu já fiz uso de muitas delas a vida inteira. Certo? O que vocês precisam entender é começar a saber para quem que vocês vão dar valor, com quem que vocês vão, tipo, poder comprar, certo? E quando vocês falam tentar convencer que meu pão não é igual ao pão da padaria, isso é, olha só, chovendo molhado. O teu pão, o meu pão, não é igual a de ninguém. O pão de cada um é o pão de cada um, realmente. Inclusive, em termos de padaria, o pão da padaria X é o pão da padaria X. O pão da padaria Y é o pão da padaria Y, tá? Então, assim, aqui na esquina da minha casa tem uma padaria, tá? Na Voluntários da Pátria. E mais adiante, na Real Grandeza, também tem outra, tá? E são duas padarias muito antigas. Gente, eu nunca vi, tá? Durante o tempo que eu comprei nessas padarias, um querendo convencer que é melhor que o outro. Eles apenas abrem a loja e vendem. Eles fazem o melhor que eles podem e vendem. Então, assim, o que você precisa dizer é as características do seu pão. E você pode dizer o quê? Que esse pão não tem na padaria, né? Que você faz você vai explicar como é seu pão, mas nunca, tipo, tentar convencer que meu pão não é igual ao da padaria. Você tem que falar o que é o seu pão, tá? O que é o seu pão e o que é o da padaria. E a pessoa se convence sozinha, entendeu? Ninguém convence ninguém. A pessoa, ela vê os fatos, ela vê os argumentos e ela tira as próprias conclusões. Acreditem, gente, isso é verdade, tá? Por que eu falo isso pra vocês? Porque quando eu pego e falo assim, pega o pacote do pão e lê os ingredientes. Gente, tem muito pão que tem mais de 8 ingredientes. Quando deveria ter o quê? Farinha, água, sal e fermento. Farinha, água, sal e fermento. Aí pra que tem 8 ingredientes? 16 ingredientes? Agora sim, estamos falando de um pão gluten free. Nossa, pão gluten free, às vezes ele é feito com 5 ou 6 farinhas, tem ovo, tem gordura, né? Tem sal, tem fermento, às vezes tem tubérculo, às vezes tem sementinha. Pronto, já vai dar mais de 10. Então, entende cada universo de pão, tá? Entende o que você está fazendo e não precisa pichotar a padaria, tá? Porque às vezes a padaria é legal. O que você precisa entender é o quê? Você come o pão da padaria e se sente mal? Por que você não experimenta o meu? O meu é um pão diferente. Ele não é feito no mesmo processo que a maioria das padarias. Olha aí que beleza, viu? Aí a pessoa já, poxa, vou provar esse pão. E eu estou falando de qualquer tipo de pão que vocês estejam fazendo em casa com o processo adequado, tá? Vender por quilo ou por unidade? Bom, aqui na minha cidade, não sei no Brasil, tá, gente? Desculpa aí. Mas a norma é por quilo, tá? Porque isso é recente, tá? Não é tão velho assim. E aí, olha só. Como é que eu faço? Eu sei que é por quilo, mas o meu preço é por unidade. Mas eu falo quanto pesa e o meu cálculo do preço é por quilo. Você entende? E eu sempre dou um jeito de ir a mais. Por exemplo, se eu tô falando que o pão tem 900, sempre vai 900 e uns quebrados. Entendeu? E aí, proporcionalmente, eu tenho o preço do meu quilo.
Então eu pego e falo, é X a unidade, mas se a pessoa me perguntar quanto quilo, eu tenho o preço para dizer para ela do quilo. E se ela quiser pesar na casa dela, ela vai fazer a conta dela e vai ver que é, e eu peso o pão. Então assim, é por quilo, tá? Agora, entendam uma coisa, é por quilo, mas quando você vai lá na padaria, você não pode falar assim, me dá 5 pães daquele. Aí a pessoa vai, bota e pesa, entendeu? Então, assim, cuidado porque é um hábito da gente. Ninguém pega e fala assim, me dá meio quilo de pão, me dá 1 quilo de pão. Ninguém fala isso, tá? Mas a norma é para você vender, na hora do preço, é por quilo, tá? Como conseguir clientes? Gente, isso daí é uma mega super ótima aula, tá? Como conseguir clientes? Primeira coisa, você precisa saber fazer. Seja lá o que você está empenhado em ter clientes. É a primeira coisa. Então, você precisa ser bom naquilo que você faz, tá? E depois você precisa, o passo 2 é você avisar as pessoas. Agora, como conseguir os clientes, isso é um dia de cada vez. Dependendo do lugar que você tá, você vai usar muita internet. Dependendo do lugar que você tá, você vai fazer boca a boca, panfletinho. Eu tive um aluno que falou recentemente comigo que ele faz panfletinho. E que a maioria dos clientes dele vende panfleto. Gente, vocês têm muitas formas de garimpar as pessoas. Vocês têm que testar na realidade de vocês, certo? Vocês estão espalhados pelo mundo inteiro. Tem lugar que não pode panfletar. A maioria dos lugares aqui no Rio não pode. Mas as pessoas panfletam de um jeito educado, entendeu? A pessoa vai lá, aborda o outro, dá o papelzinho. Não vai tipo, sabe? Não é tipo aquele negócio de cartomante, assim, vocês já viram? O negócio da Casa do Mago. Aqui no Rio tem a Casa do Mago. Aí tem um cara que fica às vezes panfletando assim. Não é assim, tá? Por favor. Ó, e tá na lei federal, é por quilo. É isso mesmo, é por quilo. Então eu faço essa jogada. Por quê? Gente, a maioria dos clientes, ele não vai falar pra você assim, quero um pão de 550 gramas. Quero um pão de 400... Não vai falar, tá? Ele vai falar unidade. Mas a sua unidade tem que ter um peso, que geralmente vai um pouco a mais sim, quando a gente quer fazer em casa, tá? E é bom que seja assim, tá? E aí você vai falar, o quilo é tanto, mas a unidade desse pão é X, entendeu? Como vender sempre? Tem 2 semanas sem venda. Gente, presta atenção. Quando a gente começa a fazer isso, a gente tem que entender um negócio que chama sazonalidade, tá? O que é isso? É como se fossem as estações do ano. Não tem... Olha, a gente agora aqui no Rio tá entrando no frio, tá? Então não tá mais super calor. E a gente tem frutas que se correlacionam com as estações. Você vai falar, nossa, a Fernanda tá louca, tá viajando. Não, presta atenção. Nós também somos sazonais. Então a gente tem vontades diferentes em momentos diferentes. E se você for um bom vendedor, você vai começar com o tempo a entender as vontades do seu cliente. Tem dias que ele quer uma coisa, tem momentos que ele quer outra, tem momentos que ele saturou de uma coisa que você faz. Por isso que eu digo que é importante vocês fazerem vários estilos, tá? Quanto mais vocês sabem, não é vocês oferecerem 30 opções de uma vez. É vocês vão rodando aquelas opções. Vocês entendem? Então precisa entender o que aconteceu nas 2 semanas, certo? Porque assim, vender sempre é um exercício. E você também vai ter épocas que vende menos, certo? E como é que você descobre isso? Quando você passa um ciclo de 1 ano. É verdade. Então, assim, num ciclo de 1 ano, você passou por tudo. Você passou pelo Ano Novo, pelo Carnaval, pela Páscoa, pelo Dia das Mães, pelo Dia dos Namorados, pelo Dia dos Pais, pelos aniversários das pessoas, dos seus clientes. Vocês estão entendendo? Existe um calendário. Neste calendário, vocês vão pontuando o volume de vendas de vocês vão aprendendo a conhecer, certo? E vocês vão ver que tem buracos negros que você não fatura. E aí, o que é importante, que eu sempre falo para as pessoas, é você saber fazer seu caixa. Você entender que você não vai vender sempre a mesma coisa. E se você não sabe fazer caixa, não tem problema, porque o Rodrigo vai dar uma aula para vocês, certo? Que eu já mandei ele fazer essa aula, tá? Mandei mesmo, gente, porque às vezes o problema de vocês é saber lidar com o momento que vocês não estão vendendo. Quando vocês têm caixa, vocês sabem lidar com isso e tá tudo bem, ok? Como fazer eles acharem que o pão não é caro? Não, é muito bom isso, né? Teve pelo menos umas 5 perguntas assim, iguaizinhas. Como fazer eles acharem que o pão não é caro? Gente, nós não somos mágicos. Vamos falar assim. Aqui todo mundo faz pão. Tá, beleza. Mas aqui nessa aula hoje, todo mundo é vendedor.
a função de um bom vendedor não é pegar e fazer a pessoa achar alguma coisa. Você tem que tornar claro o que você está vendendo, né? Então, quais são os benefícios? Porque é de bom tom que não tenha malefício, né? Tipo, é bom. Então, o que acontece? Uma boa venda tem que ser bom para os dois lados, tá? Então, quando vocês pegam e falam assim, eu não quero que eles achem que o pão é caro, você já tem essa crença. Você já não se dá valor. E isso transparece para o seu cliente. Fernanda, não é. Como fazer eles acharem que o pão não é caro? Você já está achando que é caro, cara. Se você já está achando que é caro, todo mundo vai achar que é caro. Está escrito na tua testa. É que nem aquele vendedor que vem encolhido para te vender, ou que fala o preço baixinho. É isso, gente. Entendeu? Então, assim, quando... eles vão... Gente, a pessoa pode achar o que ela quiser, cara. O problema é o que você acha, certo? E outra coisa, além das pessoas acharem o que elas desejarem achar, existem as referências. Por exemplo, aqui na minha cidade, a gente tem um lugar que vende o pão a R$80 o quilo. De verdade. E aí tem lugar que vende a 50, tem lugar que vende a 25, tem lugar que vende a 24, tem lugar que vende a R$10, que já não é tão bom. Então, assim, presta atenção, porque sempre no seu contexto tem alguém que está praticando o topo e tem o mínimo. E você tem que entender que se você está chegando nessa situação, você vai ter que estar nessa faixa, pelo menos, tá? Então você não pode chegar num lugar que tem um cara de 80, não quer dizer que não pode, mas assim, não deveria, né? Um cara que está vendendo a 80, você vai lá e bota 90. Quem é você? Você tem que ser muito sinistro. Você tem que, caraca, tá confiando muito no teu taco. Então, você entende? Não quer dizer que não pode, mas a pessoa, para pegar e passar da barreira que já está sendo praticada, ela tem que trazer algo inovador, certo? Ela tem que ter um posicionamento e fincar o pé, e tem que ter caixa para sustentar isso, porque nos primeiros meses ela não vai vender. Porque se tem um monte de gente fazendo por menos, as pessoas já olham o preço também, gente. Até a pessoa provar e ver que o teu vale isso, também tem isso. Porque quando é de comer e a pessoa prova e a pessoa vê, né? Aí ela paga, entendeu? Então prestem atenção nisso. As pessoas, elas acham o que elas desejarem e vira a página. Se o seu produto é bom e se não está caro, você trata isso na sua cabeça, tipo, não está caro. Tipo, as pessoas são loucas. Pensa assim, as pessoas são loucas. Agora isso eu estou considerando o universo do quê? Aqui na minha cidade. Tipo, eu vendo a 25 no pão de casca. Porém, o meu pão gluten free de forma é R$60. Aí você vai falar, caraca, o seu pão de forma é de 60. Mas olha só, o meu pão de forma que custa 60, que é gluten free, tá? Que ele tem de diferente? Ele é gigantesco, o tamanho dele. Quando a pessoa vai pegar o peso dele e o peso dos outros pães que estão na rua, ela vê que tem mais que o dobro da quantidade. Então isso tudo vai sendo explicado, tá? É lógico que algumas vezes eu tenho que fazer menor. Por quê? Porque o 60 do quilo não cabe no bolso da pessoa. Então eu tenho que fazer uma versão menor. Então tem muitas vezes que eu vendo meio pão, tá? Mas assim, vou falar pra vocês, a maioria dos meus clientes ou compra pão inteiro ou compra 2 meios pães. Vai entender por quê, que eles querem dar de presente e pagam mais caro no meio pão, né? Então assim, eu dei 2 exemplos esdrúxulos. Um pão de 60, tá? Gluten free, e um pão de 25, de fermentação natural, que tem o mesmo peso. Só que, cara, um pão mais simples, é farinha, água e sal. O outro tem o quê? Farinha de grão de bico, tem ovos, tem azeite, tem tubérculo, tá? Tem farinha de paia, tem um monte de farinha. Todo o insumo dele é mais caro. Ele tem outra proposta, tá? Ninguém vende esse preço aqui, só eu pratico esse preço. E eu deixo de vender por isso? Não. Entendeu? Então, assim, tudo depende... E eu comecei vendendo assim? Comecei. Quando foi o quê? Acho que 2013, vai. 2013, 2014, esse pão era R$45. E meu marido falava que eu tava louca. Porque quando eu fiz o preço, né, quando eu apliquei a precificação, ele é muito caro para produzir, certo? Então eu já vendia ele naquela época 45. E tinha muita gente que falava assim, ela vende um pão de luxo. Você acha que eu me abalei? Eu não. Tô nem aí, cara. Se a pessoa quer achar isso, ela que ache. Entendeu? Eu nunca parei de vender por causa disso. As pessoas, às vezes, na feirinha vinham na minha barraca e falavam assim, nossa, esse bolinho, R$20. Gente, entrou por aqui e saiu por aqui. É lógico que o meu olho ficava assim, ó. Zéu. Na época não tinha zéu, mas acho que eu emitia um zéu.
entendeu? Mas é isso, certo? Cadê? Qual a quantidade mínima para vender? Gente, não tem quantidade mínima. Vamos interpretar isso de duas frentes. Quantidade mínima de você vender para a pessoa e quantidade mínima de você começar a vender. Eu acho que se você quer começar vendendo um pão, acho tudo de bom. Eu também comecei vendendo assim, 1, 2, 3, qual é o problema? Gente, ninguém sabe quanto vocês estão vendendo. Para com isso, entendeu? Se você botar lá, tô vendendo, vocês acham que alguém vai falar para vocês quantos pães você vendeu na fornada? Gente, ninguém sabe. Ninguém quer saber isso. A pessoa só quer comprar. Outra coisa é assim, quantidade mínima. Eu tenho alguns alunos que vendem pão de hambúrguer, que vendem pães que são boleados unitariamente, tá? Mas aí eles têm um mínimo. Por quê? Porque dá trabalho. Então, assim, a pessoa não pode ligar para a Cláudia e falar assim, Cláudia, me vende 2 pães de hambúrguer, porque a Cláudia não vai vender. A Cláudia vai vender no mínimo 8 ou 10, não lembro quanto é que é o mínimo dela. Mas é o mínimo que sustente ela parar a produção para fazer isso, entendeu? Ela aceitar esse pedido. Então, tem pães que ela bota o mínimo. E assim, quando você bota o mínimo da quantidade, geralmente são pãezinhos que você faz unitariamente. Aí você tem a sacolinha, tem 8. Entenderam? Então, assim, tem bolo que é pequenininho, tipo, eu fazia bolo de aipim muito para vender. Eu vendia de 3 em 3. Eu não vendia a unidade do bolo. Porque, gente, não rola, cara. Tem coisas que não tem isso, entendeu? Tipo, cookie. Eu não vou vender um cookie, eu vendo a caixinha que tem 8. Vocês entendem mais ou menos? Então, alguns produtos, vocês têm um mínimo, tá? Mas quando é pão, às vezes, assim, pão de forma, pão de casca, eu acho que não tem necessidade disso, certo? Ó, o meu mínimo são 10 a quantidade da receita. Eu nunca vendo a quantidade da receita, porque se algum ficar feio, eu fico louca. Então, geralmente a minha ficha é feita para dar mais, e aí eu vendo, tipo assim, se dá 10, eu vendo 8 fechado, entende? Nem que eu tenha que fazer, tive 2 pedidos, vou fazer 2 receitas, dane-se, vai sobrar 4, e daí, dane-se, eu escalo vários e eu vou fazendo assim. Na minha cabeça sempre tem que sobrar, sempre sobra. Por quê? Porque eu preciso sempre escolher os mais bonitos, mas isso é uma coisa minha. Eu não gosto de fazer a conta, eu não fui criada fazendo a conta. É muito difícil isso pra mim, porque eu não quero que a comida falte e também não quero fazer pão e aí não ter a possibilidade de errar. Porque fazer a conta é você não ter erro. E eu não sou perfeita, eu vou errar, né? Então, é isso aí, eu faço a mais. É meu remédio. É remedinho. Como vender em um local que você não tem conhecidos? Gente, muitas pessoas perguntam isso. É que nem quando um médico ou qualquer outro profissional da saúde abre um consultório numa cidade que não é a dele. É o tempo, gente. Vocês vão fazendo um trabalho de boca a boca, tá? As coisas não caem do céu. Seria fantástico cair cliente do céu, cair dinheiro do céu, seria incrível. Mas o que Deus dá pra gente? Deus dá a oportunidade da boca pra gente se comunicar, né? Então, você tem que avisar. Quanto mais você fala, melhor é. Quanto menos você fala, pior é. Certo? Então, assim, ninguém me conhece, você tem que se fazer conhecer, entendeu? Ser conhecido. Tipo, quando eu cheguei aqui nesse prédio, eu não conhecia ninguém, tá? Eu não conhecia ninguém das lojinhas aqui. Gente, eu fui fazendo amizade. Você vai indo, um dia você fala com um dia você fala com o outro. Tem pessoas que são mais expansivas, pessoas que são menos. Então, isso também vai dos temperamentos de vocês, certo? Como vender pão caseiro sem que ele endureça e estrague tão rápido? Gente, estragar é bom. Calma, não me condene. Presta atenção. Existem pães que vocês compram. Pode vir a bomba de Hiroshima que o pão continua intacto. Tá cheio de conservante, cheio de coisa. Você morre e o pão fica. A verdade é essa. Entendeu? Tu tá lá virando maracujá de gaveta e o pão tá lá lindo e bonito. Gente, isso não é legal, não. Isso não é do céu. Isso não é normal. Só que a gente foi criado com isso. Então, olha a coisa. A gente quer fazer uma coisa artesanal que não estrague. Gente, as coisas vão estragar. A gente vai envelhecendo. Não é que a gente estraga, mas de certa forma, às vezes a gente até estraga, né? A gente não começa a ter alguns órgãos que começam a ter problema? Coração, veias, nananã. Se a gente estraga, como é que o alimento não estraga? Então, tudo estraga, gente. Para com isso. Então, assim, você não usa conservante. Então, você tem que entender que você vai dar validade pro seu cliente. E ele também tem que entender esse conceito
de que as coisas lá na latinha, lá no pacotinho, tem conservante. Ou existem muitas empresas que investem no ATM, né, atmosfera modificada, e aí não tem conservante, a parada dura 2 anos. Por quê? Gente, porque o oxigênio é bom pra gente respirar, mas que oxida tudo e estraga é verdade, porque você começa a ativar reações químicas e você tem a vida útil do produto na prateleira caindo. Então, muitas vezes as empresas investem, tá, num sistema de embalar de atmosfera modificada, justamente para dar uma longa vida na prateleira sem adição de conservante. Só que esse mecanismo é caro pra caramba. E aí o que acontece? Encarece o produto final. E o que o consumidor faz? Não compra, ele compra o outro, cheio de conservante, gente. Oh, que tristeza. Mas eu não, eu compro. Eu compro e eu dou valor para quem faz isso. Quando eu vejo folha, quando eu vejo tomate, quando eu vejo as coisas embaladas assim, eu tenho até farinha que eu compro assim. Por quê? Gente, é muito melhor eu pagar um pouco mais caro para ter mais validade sem o conservante. Porra, como é que eu não quero isso? Lógico que eu quero isso. Me vende, moço. Mas o povo fala, ai, é tão caro naquela embalagem. Mas vai saber a tecnologia atrás daquela embalagem, para você não ter conservante, seu infeliz. Porque o povo só sabe falar mal. Vocês entendem? Então, assim, entende primeiro o que vai estragar. E o seu cliente tem que entender a diferença disso. Ele tem que entender que você não vai botar os conservantes, não vai botar antimofo, não vai botar que vai deixar o pão lindo, bonito, Brooke Shields para todo sempre, né? Tipo a Lagoa Azul. Não vai ficar assim. Então, se não vai ficar assim, você já comunicou para a pessoa, já avisou, entendeu? E ela já sabe. E aí o que você fala? Olha, este pão, ele não tem conservantes. Então os produtos são frescos, o pão é uma entidade viva, ele trabalha com o ambiente. Então dependendo do lugar que você tá, se você deixar lá de fora da geladeira, vai mofar. Então eu sugiro que você fatie e congele, ou você bote na geladeira, num saco plástico. Aí vocês vão brigar comigo de saco plástico, não tô nem aí. Educa o seu cliente, eu tô falando paciente, tô lembrando. Então assim, prestem atenção que assim, você vai vender o mais fresco possível. Existem pães que você faz de véspera, existem pães que você entrega no dia. Tudo isso vai depender da sua mecânica e logística de produção, quem foi teu professor que te ensinou, né? Meus alunos, eu sei como é que eu ensino. Então, você vai botar lá a data que foi fabricado, a data que é a sua validade, isso depende de pão para pão, de metro para metro, etc, etc. E você vai dar as instruções para a pessoa. Dentro dessas instruções, sempre vale você explicar para a pessoa como que ela vai aquecer, para ele voltar a ficar gostoso, fresquinho. Então, pães macios tem um jeito, pães crocantes tem outro jeito. E aí é legal você fazer um videozinho, você pode mandar pelo WhatsApp para essa pessoa, esse pão você esquenta assim. Pronto. Você praticamente fez um doutrinamento do seu cliente. Ele já sabe que ele pode comprar aquele pão, ele não vai comprar 5 pães, porque ele não tem uma validade longa, então ele vai comprar semanalmente ou quinzenalmente, não sei. Ele vai fazer o ciclo dele de acordo com como é que é o seu, tá bom? A sua proposta de venda. Como atrair consumidores que estão dispostos a pagar pelo meu pão? Você tem que escolher com quem você quer trabalhar. Quem é seu cliente ideal. Isso é uma aula inteira que eu dou. Às vezes eu fico nessa aula, tá? Mais de 4 horas, se deixar. Gente, o cliente ideal, vocês têm que imaginar o de vocês. Cada um tem um cliente ideal. Eu tenho meu cliente ideal, você tem. Então isso também é uma escolha. Você escolhe. Geralmente quando vocês têm essa dúvida, como atrair consumidores que estão dispostos a pagar pelo seu pão, geralmente vocês têm ou pouca carta na manga, ou vocês estão querendo vender para todo mundo. E não é assim. Basta vocês entenderem, assim, eu aprendi isso, sabe com quem? Com meu sogro. Meu sogro tem loja, né? Loja de sapato. E quando eu fui trabalhar na loja, eu olhava a vitrine e eu tinha tendência a achar a maioria das coisas da loja feia, porque não era pro meu gosto. E aí ele falou para mim que quando você está vendendo, dependendo das pessoas que você escolheu, você vai ter que vender coisas até mesmo que você não usaria, porque você escolheu vender para um determinado tipo de pessoa. E aí você faz tudo para aquela pessoa. Não é para você a venda, entendeu? É para o outro. Então, olha como é que é. O meu sogro, ele gosta muito de trabalhar com um sapato que ele não vende. Olha que louco, entendeu? Ele gosta de sapato de luxo, ele gosta disso. Mas ele não vende isso, ele vende outros sapatos. Ele vende os sapatos do dia a dia.
Então, assim, pra ele escolhe pensando naquela pessoa que vai usar o sapato, que vai, tipo, sair pra todo lado, entendeu? Ele não vai vender os sapatos luxuosos de festa de Oscar, que é o que ele acha maneiro. Mas porque ele escolheu vender pra outra pessoa. Mas ele poderia vender pra essas pessoas do Oscar? Poderia. Vocês entendem? Então, vender é para o outro. Então, quando você fala como atrair os consumidores, você tem que ter a figura dessa pessoa bem clara na sua cabeça. Quem é a pessoa que eu quero vender? Quem é a pessoa que eu quero atender? O que essa pessoa gosta? Quando você conversa com essa pessoa, você vende. Quando você não conversa com essa pessoa, você não vende. Certo? Vou olhar aqui uma aqui. Acho muito importante sempre mandar instruções com o produto. Também acho. Tem que mandar. Eu gosto de mandar videozinho para os meus clientes. Para os novos eu mando, para os antigos, às vezes, quando eles dão defeito, esquecem, tem amnésia, eu também mando. Eu já tinha meus clientes certos, fazia pão toda semana. Pretendo fazer a feira daqui. Exatamente. Gente, a feira é muito legal, tá? Eu vendi muito na feira. Quero ser aluna. Gente, dia 21 eu vou abrir a nova turma Gluten Free, mas é uma turma totalmente nova, com outra proposta. Porque a proposta é para vocês ganharem dinheiro. Regina, gostei. E tem produto que tem as duas coisas, conservante e embalagem. Sim, tem produto que tem as duas coisas. O mundo é livre, certo? Tem que saber vender o peixe. É simples assim, é verdade. Deixa eu ver, atmosfera modificada, show. Assim, gente, é porque é muito caro e tem que ter espaço. E assim, eu não tenho necessidade disso. Porque a maioria das pessoas que compra, quando compra dobrado, é porque a família é grande, é porque quer dar de presente ou porque eles congelam. E eles congelam só por 15 dias. Então, eu não tenho essa necessidade. Mas tem muita gente que tem essa necessidade, principalmente quem trabalha com produto orgânico. Então, a atmosfera modificada é uma realidade cara para um produto delicado e que vale a pena investimento. Mas eu acho que não é o patamar de ninguém aqui, certo? Eu acho que num futuro próximo, isso é o que eu acho, tá? Essas são as coisas que eu vejo do futuro. Eu acho que algumas pessoas vão se juntar para ter esse maquinário. Eu acho, tá? Assim, de coração, eu acho que isso deveria acontecer. O que não estraga é que tem veneno, também acho. Tenho medo. Uma vez uma cliente reclamou que não tinha ficado nenhum para ver como ficou, e só ela reclamou. Todos os outros comeram, gostaram, compraram novamente. Relaxa. Quem não se mostra não aparece. Nossa, muito bom, Regina. Quem não se mostra não aparece. É verdade. É verdade. Isso é bem a resposta para aquela pergunta, né? Tipo, como anunciar? Você tem que aparecer, gente. Não tem jeito. Certo? Deixa eu ver aqui. Tem que ter a margem de perda. Não é, Novik? Tem que ter. Gente, é você confiar muito no seu taco ou você se achar o suprassumo. Certo? Eu acho assim, o suprassumo tá lá em cima. Eu não sou o suprassumo da vida. Então eu vou errar. E eu quero ter a possibilidade de errar. Porque isso é bom, isso é confortável. Ah, você tá tendo só... Gente, assim, às vezes acontece de todas as sobras ficarem lindas e a fornada ficar tudo lindo e não ter defeito. Acontece? Acontece. Se tiver muito, porque eu não faço um cálculo para sobrar muito, o que eu vou fazer? Primeira opção fica para mim. Segunda opção, minha família não vai dar conta? Eu pego e ofereço se alguém não quer levar mais, porque tem mais. E, gente, é só oferecer. Tem alguém que vai querer. Certo? É simples assim. Você não tem nada a perder. Eu tenho uma aluna que... Olha que legal o que ela faz. Ela sempre faz a mais e congela. E aí ela fala que ela tem uns atrasildos. E ela pega para os atrasildos, ela fala assim, olha, eu tenho um só que está congelado. Você quer? A pessoa sempre quer. Mas nada melhor do que você falar a verdade. Então ela sempre tem a margem dela de segurança, ela faz a mais e congela. E aí se alguém brota num dia de qualquer perguntando pão para pronta entrega, ela fala, olha, eu tenho e é congelado. Você quer? A pessoa fala sim e ela vende. E tá tudo certo, tá tudo ótimo, todo mundo feliz. Entendeu? Uma boa ideia para vocês. Gente, assim que liberar a inscrição, dia 21, para esse nosso encontro, que eu vou explicar para vocês sobre a mina de dinheiro gluten free, vocês vão. Porque, demorei muito tempo para tomar coragem para fazer isso.
O que fazer se você der um preço justo e ainda aqueles insistem em pedir descontos? Eu não dou desconto. O meu preço é meu preço, tá? Eu não gosto de regatear. Eu gosto muito de dar presente. Então, assim, muitas vezes eu mando na fornada um pedacinho de bolo, um pedacinho de alguma coisa. Tipo, a pessoa encomendou um pão com sementes, eu mando umas fatias de um outro pão. Eu gosto de fazer isso, sem compromisso. Eu não mando sempre, tá? É sem compromisso. Desconto não fala a minha língua. Sabe por quê? Porque eu só peço desconto se eu souber que a pessoa está aberta àquela negociação. Então, como é que é isso? Vou fazer uma obra, certo? Aí o arquiteto mandou a planilha dos custos. Aí eu olhei lá o preço das pedras. Aí eu falei assim, pô, tem como enxugar isso? É assim. Eu não peguei e falei, me dá um desconto. Inclusive ele me deu o preço dele, eu não falei, me dá um desconto. Porque eu acho isso deselegante. Isso é eu. Mas as pessoas são sem educação. E não, gente, se vocês pedem desconto, vocês sentiram que eu chamei vocês sem educação, desculpa, mas eu acho. É você querer baixar o preço do trabalho do outro. Quem é você? Quem é você? Então, assim, eu acho que se a pessoa pega e fala assim, é 20, se você levar 3, eu te dou um desconto. Ai, beleza. Você me dá um desconto se eu levar 2? Aí cabe, porque você já ouviu a palavra vindo da boca da pessoa, entendeu? Agora, se a pessoa ficar pedindo muito desconto, gente, tá, beijo, tchau. Não é pra mim. E olha, na feirinha, o Rodrigo cortava um dobrado com isso. Teve um cara uma vez numa feirinha que me irritou. Porque assim, ele tava indo em todas as barracas, essa história é muito boa. E aí ele pegou e falou assim, eu só escutando, né? Porque a barraca uma colada na outra. Aí ele, não, que eu gosto de negociar, que eu sempre levo as coisas com desconto, que não sei o quê. Eu falei, ui, meu Deus, ferrou, vai vir pra mim. Aí ele, cara, e aí ele passou na minha barraca, aí tipo, ele tava se orgulhando de negociar, e eu achando o cara um entojo. Aí eu falei, ai, não acredito, tomara que pule minha barraca, Senhor, me faça invisível. Aí não fez. Aí ele olhou, puf, bateu o olho no bolinho de aipim. Aí ele, quanto que é esse bolinho? Aí eu falei, R$10. E aí na feira eu vendia a unidade. Aí ele falou assim, mas não tem desconto? Aí eu falei, não, é R$10. Aí ele, não, mas peraí, sempre tem um desconto nas coisas? Eu falei, sempre aonde? Aí o Rodrigo já, ui. Ele, não, porque eu gosto de negociar. Eu falei, tudo bem, é R$10. Esse é o valor do meu trabalho. Gente, a pessoa ficou sem graça. Aí ele rodou a feira toda. Aí ele veio depois e comprou o bolo de R$10, comeu. Aí, tipo, ele tava na metade, ele falou assim, me dá outro bolo, é muito bom mesmo seu bolo. Aí eu dei outro, com uma cara de bunda, literalmente, porque eu não consigo ficar com uma cara... aí eu dei pra ele. Aí, acho que ele falou alguma coisa, não me lembro, mas tipo assim, foi a primeira pessoa que não deu desconto pra ele, que agora ele entendeu porque... Aí eu falei assim, é uma coisa minha. Assim, tem coisas que eu ofereço, tem coisas que eu não gosto de trabalhar com desconto. Simples assim. E a vida encerrada. E o Rodrigo com medo de tratar a pessoa mal. Eu apenas repeti igual uma máquina, R$10. R$10. Gente, desesperador. Mas eu fiz isso e faria de novo, porque assim, eu acho que é a postura de cada um, gente. Certo? Tem loja que não tem liquidação. Vocês veem liquidação de Apple? Apple em liquidação, não tem, cara. Quando tem um modelo mais adiantado, eles lançam mais caro e o outro continua lá. Na realidade, o outro fica mais barato porque o outro novo está mais caro. Mas não tem liquidação de iPhone. Só da galera quando compra e quer fazer alguma coisa. Mas vocês já pensaram para perceber nisso? Pois é. Então, para pensar, gente. Tá? Liquidação de apartamento. Gente, as paradas não tem liquidação assim não, gente. Tem que entender a proposta de cada um, certo? Ai... Não, do pão da Malu já sai mais que R$25. Você tá com um custo alto, Jane. Sai não. Sai não. O pão da Malu eu vendo no preço final por 25. O meu pão da Malu não sai esse preço. Vocês estão comprando os insumos de vocês de maneira cara. Vocês estão comprando em lugar caro. Certo? Então, Jeane, pode ter certeza. O meu pão da Malu, meu custo bate no máximo R$5. De verdade. Então... Por isso que tem que ter, você tem que saber comprar, certo? Por isso que eu falo que tem uma aula super grande. Por isso que eu fiz o máquina de vendas, tá? Que eu comecei a explicar, porque eu tinha muita dúvida disso. Por isso que neste curso que vai ter gluten free, ele vai ser bem dedicado a isso. Porque eu acredito que muitas vezes vocês estão com um custo alto porque vocês estão com alguns mecanismos anteriores errados, certo? E aí tem que entender essas coisas, tá bom? Vou salvar aqui nossa aula.
Gostei muito das dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham resolvido muitas coisas na cabeça, tá? A venda é um processo. Vocês têm que ter sempre na cabeça o seguinte, não ter vergonha, né? Porque vocês não estão fazendo nada de errado. Assim, todas as coisas que a gente tem na nossa casa, alguém se propôs a vender pra gente. E essas pessoas fazem o mundo girar, o mundo crescer, e vocês têm que entender que quando vocês vão vender o pão de vocês estão fazendo isso, né? Vocês estão colocando essa energia de vocês ajudarem alguém que não está fazendo, ajudarem alguém que não tem tempo, ou que não tem saco, gente. As pessoas podem não ter saco para fazer o pão, e elas têm dinheiro para comprar um bom pão, e elas merecem isso, entendeu? Tem tanta gente com dinheiro comendo tão mal. Eu falo isso, gente, eu participo de um grupo e que tem pessoas lá que ganham, ganham muito bem, pessoas assim, milionárias. E elas comem muito mal, gente, de verdade. Porque às vezes as pessoas postam umas coisas que eu falo, ui, sério. E eu falo assim, gente, eu como muito melhor com muito menos dinheiro. Então, assim, até no pão eu vejo sempre o pão. Então, gente, presta atenção, que assim, a função que vocês têm quando vocês resolvem fazer isso é muito bom. Tanto para a pessoa que não pode pagar muito, como para que pode pagar muito. Vocês estão oferecendo uma coisa de qualidade, porque o mundo está cheio de cacareco, tá muita coisa ruim, tá? E aí quando vocês começam a explicar tudo, vocês sobem a régua do mercado. Então muitas coisas ruins com o tempo, eu acredito que elas vão ser extintas, né? Como muita coisa horrível já saiu da venda das nossas vidas, graças a Deus, certo? Então vou fechar aqui nossa aula. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.